Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que o Espírito de Deus te leve ao entendimento e ao conhecimento da palavra de Deus. Hoje o nosso tema é um tema muito importante, muito precioso. Estaremos falando do combustível para o avivamento. Então o tema é combustível para o avivamento, mantendo o fogo ardendo. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade satélite de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em profundidade, como também com restauração da personalidade, área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Queridos, para ministrar sobre combustível para o avivamento, eu gostaria de ler um texto bíblico, pegar ele aqui como base bíblica para que possamos entender sobre esse assunto. O texto diz: então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Queridos, nós entendemos que precisamos nesses últimos séculos de avivamento. E avivamento não se atrai, avivamento não se constrói de qualquer maneira. Precisamos entender que quebrantamento é você estar vulnerável à presença do Senhor. Para manter uma fogueira acesa é necessário ter lenha, e não é pouca lenha, muita lenha. Então, qual o combustível do avivamento? A lenha. Lenha é as suas renúncias, sua vida de oração, seu jejum, é o que você escuta, que você vê, fala e faz. É a sua conduta. Já o fogo é igual à presença e à chama do Espírito Santo. É aquilo que está sobre e através de você. Amados, o despertar espiritual é colocar fogo num lugar onde está molhado, onde o fogo tem dificuldade de pegar. Agora, quando é colocado fogo em uma fogueira, precisa de manutenção. Precisa-se de constância, cuidado e lenha. E a lenha precisa ser colocada todos os dias. Como eu te falei, lenha é aquilo que você escuta, é sua vida de oração, suas renúncias, aquilo que você vê, fala, o seu jejum, é aquilo que você faz, é a sua conduta diante do Eterno. Amados, a lenha só consegue quem está liberto, ou seja, eu só consigo lenha, e lenha de boa qualidade, quando eu estou liberto. Sua fogueira tem que ser tão grande, uma labareda, porque quando você tem uma fogueira pequena, qualquer balde pequeno de água apaga. Mas uma labareda até a água vira uma combustão para aumentar o seu fogo. Para viver o avivamento, você precisa ter identidade. Isso mesmo. Mas o que é identidade? Que negócio é esse? A identidade é o conjunto de características que define uma pessoa e a distingue dos seus semelhantes. Envolve características fisiológicas, psicológicas, valores éticos e morais, os quais nos tornam seres únicos. Na doutrina cristã, nossa identidade diz respeito àquilo que nos tornamos pela obra de Deus, em nossa união de salvação com Jesus. Deus, quando decidiu nos salvar, pensou muito além de simplesmente perdoar nossos pecados.
e nos preparar para a eternidade. Amados, sua obra envolveu nossa união mística com o Senhor Jesus e uma profunda transformação como resultado dessa união. Efésios 1, versículo 3, a parte A diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, sendo assim, por estarmos em Cristo, nos tornamos novas criaturas, que embora se pareçam fisicamente com aquela que éramos anteriormente, interiormente somos seres completamente novos. É o que a Escritura diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, amados, essa nova se desenvolverá para nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus. É obra de uma vida inteira e que não se concretizará até a vinda de Cristo. Contudo, devemos conhecer nossa identidade, crer no que a Bíblia diz a nosso respeito e, pela fé, crescermos nessa verdade para cada dia aperfeiçoarmos nossa fé e maturidade em Cristo. Eu costumo exemplificar essa verdade com uma conhecida frase cristã: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, amados, em Efésios a gente pode observar a nossa identidade. Lá ela é revelada. Nos primeiros versos de Efésios 1 há uma profunda revelação a respeito daquilo que nos tornamos em nossa união com Cristo. Dos primeiros 13 versículos do capítulo, extrai 7 características de nossa identidade em Cristo Jesus. Perceba que essas declarações dizem respeito àquilo que já somos em Cristo e não o que poderemos ser. Ainda que não nos vejamos assim, é exatamente isso que a Bíblia diz a nosso respeito. E por isso, pela fé na palavra de Deus, devemos viver à luz dessa revelação. Então, no versículo 3 diz que em Cristo somos abençoados. Está escrito que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios espirituais. Ou seja, por nossa união com Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Isso significa que todo o fluxo de bênçãos resultante do pacto da graça e das promessas de Deus foi dado gratuitamente para os cristãos. Entenda que na linguagem bíblica, bênção não diz respeito a dinheiro, sucesso, fama, reconhecimento. Bênção é o antônimo de maldição. O homem no estado do pecado é amaldiçoado por sua desobediência e obstinação. Tendo ele saúde, dinheiro, fama, ele está debaixo do estigma do pecado e será condenado caso não se arrependa e creia em Cristo. Mas o cristão pode sofrer privações, doenças, sofrimento, mas ele é abençoado porque está unido a Deus, reconciliado com Ele e vivendo parcialmente a vida eterna, enquanto a vinda de Cristo e a futura consumação. Também, queridos, o versículo 4 diz que em Cristo somos escolhidos. Lá diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, amados, é um profundo contraste com o nosso antigo estado de alienação espiritual. Agora, em Cristo, somos escolhidos para o louvor da glória de Deus. Essa escolha divina, base da revelação bíblica e reconhecida como doutrina distintiva das igrejas reformadas, é a fonte qual emana o nosso estímulo para a transformação. Porque, segundo a Escritura, fomos escolhidos para sermos santos e sem culpa.
Também no versículo 5 diz que em Cristo somos predestinados. Ele nos predestinou para si. Efésios 1, 5, versículo 5, parte A. Então a eleição e predestinação não são a mesma coisa. A eleição diz respeito à escolha soberana de Deus a nosso respeito, antes da fundação do mundo, para nos dar em Cristo sua misericórdia e graça salvadora. A predestinação é o plano divino que tem como objetivo dar cabo da eleição. A Escritura afirma que aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Na eleição, Deus escolheu você. Na predestinação, Ele foi ao seu encontro. A eleição é a escolha. A predestinação é o plano. Também no versículo 5, parte B, diz que em Cristo somos filhos. Está escrito, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então, amados, a finalidade da predestinação é levar a fé salvífica aos eleitos, para que eles se tornem filhos de Deus em Cristo Jesus. Essa é mais um aspecto de nossa identidade espiritual. Deus não nos trata como servo, mas como filhos. Ao recomendar aos discípulos que chamem a Deus de Pai, Jesus introduz um novo degrau de revelação e intimidade espiritual do povo da aliança com o seu Criador. Ele nos coloca, por meio de sua morte na cruz, na mesma altura que Ele próprio tem. Então Ele é o único, é o Filho unigênito, incomparável, mas nós somos filhos por adoção, além que somos também eleitos. Até nisso eu vejo a doutrina da eleição, porque o Filho unigênito nasceu do Pai, mas os filhos adotivos são escolhidos para serem filhos. E no versículo 7, parte A, em Cristo somos libertos, pois pela morte de Cristo na cruz somos libertados. Então a antiga vida no estado do pecado era marcada por nossa escravidão espiritual. Éramos escravos do pecado, como está em João 8,34, e do próprio diabo, como está em Efésios 2,2. A provisão da graça salvadora precisava tratar dessa condição e por isso, em Cristo Jesus, nós somos libertados da escravidão para vivermos a liberdade dos filhos de Deus. A parte B do versículo 7 diz que em Cristo somos perdoados. Diz assim, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus. Então, amados, como resultado de sua morte na cruz, o Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados, os pecados dos seus eleitos. Por isso, em Cristo, somos perdoados. Isso não significa que não iremos pecar, mas ou que não devemos tratar. Entendeu? Então isso aqui não vai significar que você não vai pecar mais ou que você não deva tratar com seriedade os nossos fracassos pontuais. Significa que o sangue vertido na cruz já fez propiciação para podermos estar na presença de Deus, seguros, sem medo de alienação ou condenação. Em Cristo somos selados. Versículo 7, parte B. Por fim, Efésios 1 garante que eu e você somos selados pelo Espírito para o dia da redenção. O selo é a marca de propriedade de Deus colocada em nosso coração. Antes éramos trevas, agora somos a luz, ou estamos na luz. Antes éramos filhos do diabo, agora de Deus. Esse selo funciona como um penhor que garante que Cristo virá para buscar o que lhe pertence. Ser selado desafia minha noção de pertencimento e propriedade. Agora nada do que tenho é meu, tudo é de Cristo. Não sou senhor da minha vida, tenho um Senhor a quem me reporto. Busco em sua palavra as orientações que preciso e pela fé em sua verdade, prossigo sabendo que um dia comparecerei perante o tribunal de Cristo para ser recompensado pela forma como administrei os dons e talentos que recebi e a própria vida que Ele me deu. Então, amados, nós precisamos entender sobre esse mistério.
Para isso, eu preciso falar contigo também sobre o impacto de uma vida jejuada. Queridos, Marcos capítulo 2, versículo de número 21, tem um texto muito interessante e eu gostaria de compartilhar com você. Versículo 21 e versículo 22. O texto diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se despenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. Então, queridos, o jejum é quando nos anulamos aqui na terra. Então, nós precisamos entender sobre o processo da anulação do eu. O jejum é quando anulamos a nossa vontade da alma e a vontade da carne. E com isso, crescemos nosso espírito, aumentando nosso discernimento. Isso mesmo, o seu discernimento ele vai ser alargado e faz com que nosso espírito venha a ser transformado para receber o novo de Deus. É necessário, queridos, aumentarmos o nosso discernimento. É necessário crescermos no Espírito, porque dessa forma seremos transformados para receber o novo do Senhor, o novo do Eterno. Como saber se estamos como o odre novo? Vamos lá. Primeiro, não dá conta de ficar em rodas de conversas que não edificam, conversa fiada. Então, amados, você se sente mal, você parece não pertencer daquele tipo de conversa, ok? Então você não dá conta de ficar nesses tipos de rodas. Segundo, se algo está errado, incomoda, você quer transformação. Então, quando você está como um odre novo, algumas coisas passam a incomodar a sua vida, tá? E você quer uma transformação, você quer viver uma novidade de vida. Terceiro, você busca por transformação genuína, ou seja, você não vive de máscaras, de mentiras, de enganos. Você quer de fato receber uma transformação, tá? De dentro para fora, não somente essa transformação exterior. Quarto, você não fica mais alienado por séries, novelas, músicas mundanas e etc. Ok? E quinto, não é mais dominado pela comida. Você não é mais dominado pela comida. Ou seja, seu corpo sempre vai se desprendendo a cada dia do alimento. Você não depende dele, ok? Então, quando jejuamos, por exemplo, seu odre consegue receber 100 litros de revelação de Deus. Agora, após um jejum de 40 dias, esse odre, que cabia 100 litros, começa a caber 1.000 litros. Após outra temporada de jejum, de 1.000 começa a caber 5.000. Então, toda vez que Deus for derramar sobre você, Ele sabe que tem que derramar mais, pois o odre aumentou o nível de receber. Receber o que, pastor? Receber a unção, receber a revelação, receber a visão, receber discernimento de espírito, de entender o profético. Então, quanto mais você busca ter uma vida jejuada, seu odre ele vai crescendo, ele vai alargando, tá? Cada temporada de jejum você começa a caber mais e muito mais de porção, de unção, de revelação. Você passa a ter visão profunda do espiritual, você passa a ter discernimento
de espírito de uma forma profunda, de entender o profético, ok? Então, amados, o jejum, ele vai te libertar, ok? O jejum vai te libertar da carne. Você vai começar a não ser mais guiado pela carne. Também o jejum vai te libertar do amor ao dinheiro, ok? Você vai passar a dominar ao dinheiro, não o dinheiro estará te dominando. Você vai ser uma pessoa que será mais fiel com as suas finanças, com os seus dízimos, com as suas ofertas, ok? O jejum também vai te libertar da vaidade, isso mesmo. Você vai ser uma pessoa simples, sensível à voz e à vontade do Espírito Santo. Também o jejum vai te libertar de pensamentos impuros, pensamentos que não agradam a Deus. E o jejum também traz uma fé avassaladora. Você vai ter uma fé firme, uma fé na rocha, ok? Você vai também adquirir expansão de mente através do jejum. A sua mente ela vai expandir. Ela expandindo, você vai ter um entendimento mais aprofundado, ok? De tudo aquilo que você lê, que você ouve. Você vai ter uma expansão de mente e um entendimento mais aprofundado de tudo aquilo que é espiritual. E o jejum traz fome e sede espiritual. Quando você passa a jejuar, amados, você vai adquirir fome e sede espiritual, fome das coisas de Deus, fome da palavra, fome da oração. Você vai ter fome de estar em conferências, de estar em imersões. Você vai ter fome de estar em cultos. Você vai ter sede espiritual, você vai querer mergulhar no profundo. E o jejum traz aceleramento de tempo, tá? Você vai ser uma pessoa que vai acelerar o tempo para alcançar mais rápido aquilo que Deus tem separado para você, as bênçãos do Senhor. Agora, se você não jejua, vai demorar um pouco chegar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Também o jejum traz transformação, isso mesmo. Você passa a ter uma vida transformada. Teu testemunho, as pessoas passam a olhar para você e ver mudanças. Teu testemunho vai falar mais alto do que as suas palavras. Também o jejum traz estratégias, isso mesmo. Você vai ser uma pessoa cheia de estratégias no plano espiritual. E o jejum te dá domínio próprio. Você vai passar a dominar-se de forma mais abundante, tá? O seu próprio eu. E o jejum aumenta seu discernimento espiritual. Você vai ter mais discernimento, tá? Você vai passar a entender tudo aquilo que está na dimensão espiritual. E o jejum te habilita na palavra de conhecimento, ou seja, você vai ouvir de forma mais clara a voz de Deus, os comandos de Deus, as orientações de Deus, tá? Você vai ouvir tanto internamente a voz de Deus, como de fora para dentro, externamente. Você vai estar sensível à voz do Senhor, aos comandos de Deus. O jejum acelera seu nível de fé, tá? Então o jejum ele tem que doer, ok, queridos? O jejum ele precisa doer na carne. Quando o jejum passou o efeito de dor, quando ele passa esse efeito de dor, você precisa aumentar o tempo, ok? Então você começa com um tempo, aí vai ficando aquele jejum, você já acostumado com ele, acomodado, não está doendo mais, você precisa aumentar o tempo. O impacto é tão sobrenatural que nunca mais você será o mesmo. Você vai ter uma outra vida, um outro posicionamento espiritual. Amados, o matar a carne faz brotar o fruto do Espírito, ok? Quanto tempo eu devo jejuar? Vamos lá. Se você vai fazer um exame médico, o médico vai pedir o quê? No mínimo 8 horas de jejum, não é mesmo?
Então o jejum deve ser no mínimo de 8 horas, ok? Quantas vezes eu devo jejuar? Vamos lá. O cristão do fogo, primeiro exemplo, o cristão do fogo, ele precisa jejuar no mínimo uma vez por semana, ok? O cristão do fogo. Já o libertador, ele precisa estar jejuando no mínimo 3 vezes por semana. Precisa buscar mais, precisa mergulhar mais. Já o hard, de segunda a sexta. E você observa aqui que aumenta a potencialidade de jejuar. O hard, ele jejua segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele já tem prazer em jejuar, se sente bem no jejum. Já aquele que está na dimensão de Elias, ele mais jejua do que come, ok? Ou seja, ele tem um outro nível espiritual, tá? Ele adquire patentes mais altas, tá? Novos níveis espirituais. Então, quando não estamos comendo, nós estamos nos conectando com o céu, ok? Qual a reflexão que eu trago para você neste dia? Deus sempre tem algo novo para derramar em nós, mas você sempre está em uma moldura nova para receber? Será que você está em uma moldura nova? Porque Deus sempre tem algo novo. Às vezes, amados, não experimentamos as novidades que Deus tem separado para nós, mas Ele tem sempre algo novo para derramar sobre nossas vidas. Mas você está em uma moldura nova? Você está buscando novos níveis? Você está nessa moldura nova para receber? Ou você está vivendo uma vida acomodada, uma vida de religiosidade? Deus prefere obediência do que sacrifício, tá? Mas todos que obedecem sacrificam. Então preste bem atenção, tá? Nesta frase que eu trago para você. Deus prefere obediência do que sacrifício. Mas todos que obedecem sacrificam. Deus te abençoe poderosamente. Amado, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para receber ministrações preciosas, para também ser muito edificado através das nossas publicações. É só você se inscrever aqui no botão abaixo. E após se inscrever, você vai ativar o sininho, tá? Para que você receba também notificações todas as vezes que postarmos algo novo, edificante para a sua vida. Também, amados, não esqueça, faça o seu comentário, ele é importante, ok? Comente sobre o que você recebeu, o que você aprendeu, tá? O que trouxe de novidade para você nessa ministração. E não esqueça de dar o seu like. O seu like é muito importante. Tanto o like como o seu comentário vai fazer subir o nosso devocional e vai chegar em outras pessoas. Mande para alguém que você ama, alguém da família, um amigo. Envie, tá, este link para que outras pessoas sejam edificadas. E também estamos nas redes sociais, ok? Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok, você vai colocar ministériopleno.news. Estamos também lá no TikTok. Divulgue para nós as nossas redes sociais, nosso link, tá? Nossos devocionais, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, meus amados, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Um grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir.
pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis.